Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 41 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 41. Sendo P, Q e R três proposições, julgue o item. A proposição não P e Q, se e somente se não P ou não Q, é uma proposição logicamente falsa, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, ele está propondo para mim que essa proposição seja uma contradição, seja logicamente falsa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir a tabela verdade e verificar se essa proposição ela vai apresentar na sua última coluna da tabela verdade sempre valores falsos. Então, vou fazer o seguinte, vou observar quais são os conectivos que eu tenho dentro da minha proposição. Eu tenho aqui a conjunção, que é o e, eu tenho a disjunção, que é o ou, e eu tenho aqui o bicondicional, que é o se e somente se. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir a tabela verdade para esses três tipos de proposições, a tabela verdade padrão, e depois eu vou fazer a aplicação na minha proposição. Essa vai ser uma das formas de resolver a questão. Vou resolver ela de duas maneiras, tá? Uma maneira que é a maneira mais trabalhosa, que é construindo toda a tabela verdade, e uma segunda maneira que seria avaliar aqui o que nós temos na nossa proposição composta e tentar um caminho mais rápido. Então, vamos lá. Consideramos aqui a proposição P e a proposição Q. Vamos fazer a conjunção entre essas proposições. Vamos fazer a disjunção e vamos fazer o condicional. O bicondicional, aliás. O se e somente se. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Depois eu vou fazer a aplicação para a minha proposição para verificar o valor lógico. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ficar com o seguinte. Na conjunção, só temos a primeira linha verdadeira. O restante das situações fica falso. Na disjunção, só temos a última linha falsa. O restante fica verdadeiro. E no bicondicional, no se e somente se, nós vamos ter aqui verdadeiro na primeira linha e na última, falso e falso. No bicondicional, só vai ficar verdadeiro quando as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro, falso com falso fica verdadeiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha proposição. Eu vou construir a minha tabela verdade para essa proposição, usando aqui esses valores lógicos. Então, vamos construir proposição P, proposição Q, negação das proposições, tá? Negação de P e negação de Q. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a tabela verdade dessa proposição aqui, P e Q, vou pegar a negação dessa tabela verdade, negação de P e Q, e vou pegar também negação de P ou negação de Q. Esse aqui seria o caminho mais trabalhoso, que também vai dar certo. Tá? Com um pouco de prática dá para fazer rapidinho. Então vamos lá. Considero também os valores lógicos aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E agora a gente sai construindo a tabela verdade. Negação da proposição P vai ficar falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Negação da proposição Q, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A conjunção eu posso pegar aqui direto, conjunção entre as duas proposições, não tem problema, então vai ficar verdadeiro, falso, falso e falso. Quando eu fizer a negação dessa conjunção, tá, do E aqui, vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, não P ou não Q, que seria essas duas proposições aqui, fazendo uma disjunção. Fazendo a disjunção, o que eu vou observar? Eu vou observar sempre se eu tenho essa condição aqui, falso com falso, que gera o resultado falso. Então, eu vou ter essa condição só na primeira linha, então o resultado lógico aqui é falso, e nas demais situações, como eu tenho verdadeiro, o resultado lógico fica verdadeiro. Agora eu vou fazer a finalização. A finalização da tabela verdade seria o seguinte, seria pegar essas duas proposições aqui, que já estão com a tabela verdade feita, e unir através de um bicondicional. Unindo através do bicondicional, nós vamos encontrar o seguinte resultado. Falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro também fica verdadeiro. Então, em todos esses casos aqui, o bicondicional ele vai ser verdadeiro.
Então, nessa situação, a minha proposição não é logicamente falsa. Ela é logicamente verdadeira. Nós temos uma tautologia e não uma contradição. Então, o item aqui é um item errado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma análise, só que de outra forma. Então, vamos lá. Eu tenho a proposição não P e Q, se e somente se, não P ou não Q. Lembrando o seguinte, que se esse lado aqui tiver o mesmo valor lógico do outro, se as proposições tiverem o mesmo valor lógico, o resultado do meu bicondicional, do meu se e somente se, tem que ser verdadeiro. Só que se a gente analisar com cuidado, essas proposições, elas são equivalentes, certo? Quando eu escrevo aqui a negação de P e Q, é justamente não P ou não Q. Então, como eu tenho a negação de P e Q de um lado, representada também do outro, né? Eu tenho dos dois lados a negação. Se o resultado lógico aqui for falso, do outro lado é falso. Se o resultado lógico aqui for verdadeiro, do outro lado é verdadeiro. Por que isso acontece? Porque essas proposições são equivalentes, certo? A negação de uma conjunção, a negação de P e Q, é justamente não P ou não Q. Então, como elas são equivalentes, eu não estou dizendo que essa proposição é equivalente a essa. Estou falando que a negação dessa proposição ela é exatamente isso aqui. Então, nesse caso, como as proposições vão ser equivalentes, né, o que eu tenho do lado é igual ao que eu tenho do outro, o resultado lógico que eu coloco de um lado sempre vai ser o que está do outro. Como é que eu observo isso? Na tabela verdade. Olha só, o resultado lógico que eu tenho aqui de um lado sempre é o mesmo que eu tenho do outro lado. Por quê? Porque essas proposições aqui, elas são proposições equivalentes. Aqui a negação de P e Q é justamente não P ou não Q, segundo as leis de Morgan, né, no caso. Então, o resultado lógico tem que ser sempre verdadeiro e nós temos um exemplo de tautologia e não uma contradição. Portanto, a proposição não P e Q, se somente se não P ou não Q, não é uma proposição logicamente falsa, ela é uma proposição logicamente verdadeira. Portanto, nosso item é um item que está errado. Não deixe de baixar esse material, o e-book com as questões, o link está aí na descrição do vídeo. Será interessante se você escrever aí no comentário para qual concurso você está estudando, de onde você está estudando e se você está gostando ou não desses vídeos. Vejo você na resolução da questão 42.